Código oculto dos símbolos. Qual é o significado da logomarca do Starbucks? Vocês sabem qual é o significado? A minha esposa, Mari, ela tem um vídeo somente sobre esse símbolo dessa sereia. Dessa sereia. Estão me assistindo aí? Sereia, senhoras e senhores. Sereia, tá? Que a primeira logo da Starbucks, na verdade, era uma sereia com os seios de fora. E depois eles deram uma repaginada, que ela permanece com as duas caudas para o alto, né? Ela tem uma coroa na cabeça, ok? Mas agora os seios estão cobertos pelos seus longos cabelos. Ela está mais bonitinha. Mas quem é a Starbucks? Só dizer a vocês aqui o seguinte: eu não estou, mais uma vez, induzindo você a fazer boicote a nenhuma empresa, beleza? É bom fazer essa ressalva. Mas entendo que a Starbucks, historicamente, matéria de 8 anos atrás, vocês vão ver que na época, Schultz, que era o CEO da Starbucks, ele disse o seguinte: os cristãos que estão comprando as ações da Starbucks, se não estão felizes, podem sair. Por quê? Naquela época, 8 anos atrás, a Starbucks, que recebeu um grande apoio da família do sobrinho neto do capeta, do tio Bill, né? Da família Gates, um apoião, né? Um apoião, para a gente contextualizar com o Brasil, a cantora aí, um apoião. Bom, a Starbucks é defensora das agendas progressistas, né? A lei de Moloch, deixa eu voltar para cá. A lei de Moloch, ó, a lei de Moloch da retirada, né? As agendas de descriminalização, né, dos entorpecentes. A Starbucks vai muito nisso, tá? Da lei de Moloch, da tirada dos pequenos, tá? Do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Starbucks é apoiadora e financiadora dessas ideias. Saibam disso. E eles se orgulham dessas agendas e destas bandeiras. Então, lá em 8 anos atrás, o CEO, acho que era o Schultz na época, ele falava: se o cristão não está satisfeito, se eles não estão satisfeitos, que saiam, nós vivemos num mundo livre. Mas eu não vou abrir mão. As decisões nem sempre são corporativas, são financeiras. Às vezes as decisões são por posicionamento, ou seja, a Starbucks estava ali declarando uma guerra clara aos valores tradicionais, aos valores cristãos, conservadores, pouco se importando, né, de terem prejuízo. Então, nem aí se vão ter prejuízo. Assim como o Burger King faz uma publicidade, né, com uma lacração do arco-íris, doutrinando as crianças, assim como as grandes corporações fazem, porque tem uma agenda, tem uma pressão sobre eles. Mas voltando para cá, antes de vocês opinarem, falando quem é essa figura da logomarca, né, que código é esse na logomarca da Starbucks, eu digo a vocês, em 2015, a Starbucks, fazendo novamente guerra aos cristãos, a rede decidiu, no ano de 2015, remover todas as imagens festivas do Natal. Essa matéria aqui do Breitbart, matéria de 2015. Então já tem um histórico, né, de defender a agenda progressista, né, essa agenda liberal, a agenda da esquerda, que liberal aqui é diferente de liberal nos Estados Unidos, tá? Então liberal é da esquerda. Então essa agenda progressista, essa agenda dos vermelhinhos, mais uma vez dando uma atacada para cutucar os cristãos. Então é meio que tradicional, final do ano, lançar os copinhos ali, né, com símbolos, toda a iconografia do Natal, né, pessoal? Vocês já sabem. E ela lançou simplesmente um vermelhão chapado, isso lá em 2015, mas já vem de outras declarações que eu não vou expor agora aqui para vocês, não, para não ficar um calhamaço de informações. Aqui eu tenho algumas opiniões. Você dá uma gugada aí enquanto você me assiste, para se você é curioso, se eu perguntei, você já foi no Google, e você viu que estava ligado a Sírios, você viu que estava ligado à estrela, você viu que estava ligado às sereias, a um conto que existia sobre uma sereia e os navegantes, blá, 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 blá. Isso é balela. Olha só, presta atenção. Encontraram no século VIII um mosaico em um castelo na Europa. Esse mosaico trazia justamente essa figura dessa símbolo de alquimia, símbolo do hibridismo, que é uma mulher sereia com levantando as suas duas caudas. E quem é essa mulher sereia? Um castelo que pertencia aos cabalistas, eu não consigo marcar aqui, que pertencia aos cabalistas, misticismo no judaísmo, que a própria Bíblia nos aconselha que é a feitiçaria dentro do judaísmo. Cabala, misticismo, sereia, alquimia, hibridismo. E olha aqui, vocês estão vendo aí na tela, deixa eu ver se eu consigo ampliar.
Vocês estão vendo na tela esse mosaico? Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Isso é no século VIII. E o que está sendo apresentado nesse mosaico? Eu dei um zoom para vocês. O símbolo da Starbucks, senhoras e senhores. Esse daí é um castelo que pertencia ao grupo da Cabala, do misticismo do judaísmo. E o que esse mosaico está apresentando, senhoras e senhores? Está apresentando a árvore da vida e a serpente, uma mulher que sai dela uma serpente. Mulher, meio serpente, meio homem, meio serpente, envolvendo e amarrando as pessoas. Aqui vocês veem ó, o símbolo do Ouroboros. Né? E aqui está o símbolo do Starbucks, nesse mosaico. Vocês conseguem ver a serpente. E o pessoal que gosta de tatuar Ouroboros, que eu, Rafael Bittencourt, já falo há 2 anos, não tem a ver com o infinito, não tem a ver com Deus. Ouroboros é um símbolo da iluminação espiritual, da eternidade sem Deus, ok? É o símbolo do orgulho diabólico, do homem sem Deus, do autoconhecimento, da iluminação, da evolução espiritual. Aí você consegue ver, caminhar para o esoterismo aí facilmente, né? Ouroboros é isso. E o que é isso aqui? Ó, a serpente envolvendo esse mosaico. Quem é isso aqui, gente? Lilith. Esse mosaico da Cabala do século VIII, que é o símbolo da Starbucks. Está aqui, ó, as 2 caudas para o alto. É metade mulher, é metade mulher e é metade sereia. Né? Algumas pessoas acabam conectando com Dagon, né? Como se fosse uma figura feminina de Dagon. Eu não faço essa conexão porque Dagon era homem, metade peixe. Tá? Então, a figura de sereia, híbrido, sim. Né? Sinaliza para a alquimia? Sim, ok, perfeito. Os filisteus, né, que tanto que Sansão lá no templo de Dagon, né, ele consegue derrubar as colunas, mais de 3.000 homens adoradores de Dagon são engolidos pela derrubada do templo na festa de Dagon, né, que Sansão estava ali humilhado, vocês lembram disso? Ok, mas Dagon é homem. Aqui nós temos uma figura que é feminina. E nas culturas da Mesopotâmia, e na própria cultura da Babilônia, Mesopotâmia, eu estou citando aqui para vocês, nos contos sumérios, falam de Lilith. E na Cabala, no misticismo do judaísmo, Lilith era esse demônio que, inclusive, pegava as crianças, capturava as crianças para rituais. E está aqui, Lilith. Então, em minha humilde e simples opinião, o símbolo da Starbucks é Lilith, o demônio da sedução, que captura a mente. Da cintura para cima, ela é encantadora, mas da cintura para baixo é um monstro. Né? Esse hibridismo é um convite do mundo espiritual. Né? Lilith muda de nome no decorrer da história. Tá? Às vezes, até se confunde, dependendo da época e da sociedade, se confunde com Astaroth, Semiramis, a deusa da fertilidade, tá? E nas culturas europeias, beleza? No período ali greco-romano, vocês vão ver que tem outros nomes. Às vezes se confunde. Mas Lilith, no decorrer da história, esse nome muda para a Babilônia, muda depois na Europa, muda, que eu falo das culturas nórdicas, muda também no sincretismo religioso promovido por Roma, tá? Mas Gaia é a mãe terra, que também é Pachamama, que o Vaticano fez uma moeda em homenagem a Pachamama. Isso aí tem uma outra conexão que vai até Baphomet, mas aí é um outro papo que eu já dei alguns pitacos para vocês aqui. Mas Lilith é um mito da primeira mulher de Adão, da Cabala, e algumas pessoas acabam entrando nisso, tá? Mas é um mito, é a figura de um demônio. Tem citação na Bíblia da expressão Lilith, mas falando das bestas, etc., mas depende da tradução. Tem um texto bíblico, tá? Que tem a menção a isso. O diabo é astuto. Lilith é um símbolo diabólico, tá? É um símbolo de um demônio. E tanto que nas culturas sumérias haviam cânticos que eram meio que orações que as mães faziam, tá? As mães faziam enquanto os filhos estavam dormindo, os nenéns estavam dormindo, para que o demônio de Lilith não viesse pegar os seus filhos para sacrifício. Isso aqui é só para explicar, né, um conto, né, das orações, cria-se um mito para explicar e justificar como na época tinha adoração a essas entidades e essas adorações eram feitas, regradas de sacrifício.